Então, gostaria de dizer uma coisa muito simples. Que olhassem para o vosso sapato, ok? Sapato direito. Então, acho que podem observar, podem ver, etc. E neste momento gostaria que tirassem o sapato direito. Está bem? Vamos lá. Bora, bora. É para tirar toda a gente, está bem? Vamos lá tirar o sapato. Muito simples. Vamos lá tirar o sapato direito. E agora, olhando para ele, vão ver, apreciar o sapato, etc. E, bem, o sapato, vão olhar para o par do lado e trocar o sapato. Já agora, vamos trocar aqui o sapato. Fiquei a ganhar. E neste preciso momento que tenho o sapato de uma outra pessoa, o que é que vão fazer? Vão calçá-lo. Acho que sim. Bem, então nesta perspectiva de calçar o sapato de outra pessoa, olhando para esta plateia, simplesmente já veria que, olhando para esta metade aqui deste lado, há três coisas que nós temos que perceber nos sapatos e se de facto eu sou capaz de calçá-lo, não é? E olhando para esta metade desta plateia, pelo aquilo que vi, pelos sapatos, etc., o estilo de sapato, não gosto. Por isso, já esta parte já tirava. Continuo a gostar deste. Hein? Deste lado, se calhar o estado do sapato, se está novo, se está velho, se está raspado, se não está. Se calhar também não colocaria esse sapato. Terceiro elemento da avaliação de sapato é o cheiro do sapato. E o cheiro diz muito. Por isso, quase que excluiria esta plateia, não é? Então, ficaria aqui com quatro sapatos que se calhar poderia calçá-lo. O problema é que eu calço o 47. Quem calça aqui o 47? Alguém tem um sapato para me emprestar? Se tiverem, assim eu passo o resto da toque calçado. Senão não consigo, só vou rebentar este bonito sapato, não é? Então, neste sentido, isto foi a minha primeira aprendizagem de vida que eu tive quando tinha 7 anos. E isto quer dizer que aos 7 anos a minha mãe disse, bem, vamos fazer uma festa de anos, agora que estás na escola, vais convidar os teus amigos para virem cá à casa. E eu, espetacular, vou convidar a minha turma, etc. Sim, podes convidar. Então, mãe, vou convidar todos, menos 2. Minha mãe interrogou-se, então vais convidar menos 2? Disse, sim, mãe, vou convidar todos, menos aqueles 2. Então, mas porquê? Mas simples, eles são os pobres da turma. Vivem ali na Ribeira de João Gomes. Não interessa, nem sequer cheiram bem. É ter cá em casa. Minha mãe deixou passar, de repente diz-me, bem, então é simples, vais ter festa de anos, não é? Ou convidas todos, ou não convidas nenhum. Escolhes tu. A regra é esta, simples. E eu, mas não pode ser, ainda não percebeste, e não sei quantos, eles não são do nosso grupo, etc. Não, ainda não percebeste, mãe. Não pode ser, eles não fazem parte, vais querer gente a cheirar mal cá em casa. E ela, a regra é esta, simples, filho. Ou trazes todos, ou não trazes nenhum. Eu queria ter a minha festa de anos, dos 7 anos, que era a minha turma que ia lá à casa, não é? Então, bem, lá vou convidar todos. E ao convidar todos, foi aqui que eu percebi, depois da festa, que os pobres que frequentaram a minha casa foram aqueles que se portaram melhor. Foram aqueles que, de facto, tiveram um comportamento exemplar. A estar à mesa, a comer, a respeitar, a dizer obrigado. E, de repente, a minha turma, que tinha alguns, assim, de famílias bem abonadas, com famílias orientadas, foram aqueles que, na altura, quando fiz 7 anos, já há algum tempo atrás, por aí há 5 anos, entretanto, o pão de forma, na altura, tinha côdea. Não é como agora, que há pão de forma sem côdea, há pão disto, há pão daquilo. Não, na altura era o pão de forma com côdea. E de repente a minha mãe, quando começa a limpar a casa e começa a tirar as toalhas, tinha a côdea toda debaixo das mesas. E o lixo todo debaixo das mesas.
não houve, de facto, aqui esta perspectiva de querer opor ao lado, etc, etc. E aqui comecei a perceber, e o grande ensinamento que a minha mãe teve aos 7 anos para mim foi: inclui toda a gente, porque há uma grande frase sábia que diz: basta estar sentado contigo à mesa para saber quem és. E neste sentido, sempre que faço anos ou sempre que convido gente para ir lá à casa, nunca eu consigo convidar pouca gente, porque eu acho que tenho amigos. E então, como estou convicto disto, convido sempre 30, 35 pessoas, e as minhas irmãs, isto sempre incomodou as minhas irmãs. Tu ainda não percebeste? Amigos contam-se pelos dedos, só tens 5, mas como é que tu confias nessa gente toda, e tens essa gente toda, e são conhecidos, são colegas, pá, amigos são poucos. E de repente, numa fase da minha vida, onde fui operado, a um tumor cerebral, tive cancro, e é engraçado que quando estava internado, estes meus amigos iam-me visitar diariamente. Porque nestas fases, geralmente, a gente manda uma mensagem: se precisares de alguma coisa, o que precisares diz, estarei contigo, etc, etc. Mas a verdade é que todos os dias que eu estive internado, os meus amigos estavam lá. Até sabiam qual o doente do hospital que nunca recebia visitas para chegar à recepção e dizer: eu vim visitar o doente tal. E de repente apareciam no 7º andar. Eu vou à capela rezar porque o meu amigo vai ser operado. E de repente entravam numa porta, saíam noutra e subiam para o 7º andar. E por isso tinha sempre 13, 14, 15 pessoas por dia lá no corredor. O que era espetacular, porque isto ajudou-me, de facto, a superar aquele momento que foi brutal. Mas isto fez perceber às minhas irmãs que, olha, afinal tu tens mesmo amigos. Os teus amigos estão sempre presentes contigo. Eu disse: sim, porque quando temos amigos, nós partilhamos vida. E isto é partilha de vida. E eles estão a partilhar este momento da minha vida com eles. Por isso eles estão cá e são mesmo meus amigos. Eu tenho a certeza que o são. E nesta perspectiva de querer dar mais pelos outros e de querer estar na presença, porque não pode ser só uma frase, uma mensagem, um telefonema. Não, faz-te presente na vida deles. E o fazer-se presente na vida de qualquer um fez com que aos 18 anos arriscasse tudo e fosse para Cabo Verde. Então fui para Cabo Verde um mês fazer voluntariado. Brutal. Não conhecia ninguém, não conhecia os portugueses que iam, reuni-me 3 dias antes e siga avião para lá. Foi espetacular aquela experiência porque aprendi imenso. E quando uma pessoa vai com estes modelos europeus, vai para a África e pensar: não, eu agora sou europeu, vou para a África, que eles têm isto, não têm isto, não têm aquilo, não têm aquilo, não têm aquilo. E de repente aprender que o voluntariado não é dar, é receber. Porque aquilo que tu dás e aquilo que tu recebes não se compara. E chegar a Cabo Verde e de repente olhar, quando estava a passear uma vez na rua, olhar para um monte de lixo, uma lixeira enorme, tinha para aí o tamanho de uma casa, e não consegui distinguir 2 pessoas do lixo. Estavam lá aqui assim, a tentar buscar e a tentar comer, e de repente olhei para aquilo e disse: estão ali pessoas. E parei, estabilizei e comecei a chorar completamente, porque aquilo é o mais baixo da degradação humana. O ir procurar o lixo, aquilo que é preciso para sobreviver. E eu acho que depois dali, depois de toda a experiência que tive em Cabo Verde, eu acho que nós, de facto, europeus, sobrevivemos. E eles vivem. Porque do pouco que têm, são imensamente felizes. O convidar para entrar, a porta está sempre aberta. Entra, fazes parte, chega cá, dá um abraço. É o frigorífico de madeira na sala, os sofás de madeira, o frigorífico na sala, os sofás de madeira, e entra, faz de casa, és nosso. E esta perspectiva de entrar e fazer parte desta família, de facto, é o que é preciso para ser feliz e para viver. E isso foi das maiores aprendizagens que tive, porque nós queremos sempre o último telemóvel, o último carro, o último não sei quanto, já saiu, tem que ter, tem que fazer, e de repente, o que é essencial na minha vida? O que realmente é? É o outro. O resto acrescenta, não faz mais nada. E neste sentido, eu depois, aos 30 anos, estava na altura, terei o meu curso de licenciatura, terei o mestrado, estava a coordenar um clube e de repente recebi um convite para ir trabalhar e abrir o serviço social nos Salesianos. Então deixei tudo, mesmo a minha vida profissional toda, aquilo que me formei, e siga a aceitar o convite. E de repente cruzei-me com um jornalista na rua e disse: tu és mesmo louco, pá, tu és louco, tu vais deixar, tu já foste campeão nacional como treinador com a tua idade, tu já ganhaste isto, já ganhaste aquilo, não sei quantos, e agora vais deixar tudo? Pois, arriscar para aquilo? E agora assim: pois, o resto eu já sei, o próximo não sei nada. E isso é que dá pica à vida. Para trás já sei o que é lutar, o que é ganhar, o que é trabalhar para tal, com todo o esforço, com toda a humildade, mas falta-me aqui ânimo para querer dar o salto, para querer chegar mais. E este chegar mais foi
acabar e lutar por aquilo. E quando paro no serviço social, aquilo era uma fundação, era a Fundação Real Madrid, com a Fundação Salesianos, e havia uma parceria. De repente, nós temos que fazer entrevistas, porque não podia entrar qualquer um. Porque depois toda a gente veio pensar que isto é Cristianos Ronaldo, isto é a Fundação Real Madrid, vais criar Cristianos Ronaldo. Quando não era isso. A perspectiva aqui era, de facto, tentarmos trabalhar com aqueles que precisam mesmo. E numa entrevista, nós estávamos em entrevista com os encarregados de educação, o seu rendimento, o que é que oferia, termos de rendimentos, como é que era a casa, etc, etc. E há uma mãe, magríssima, que chega, está lá sentada e diz-me, então qual é o seu rendimento? Professor, são 150 euros. E eu, 150 euros? Mas 150 euros para 5 pessoas, consegue alimentar 5 pessoas? E ela, então não, professor. E eu, bem, como é que consegue esse truque? Preciso de aprender, não é? E ela simplesmente diz-me, professor, é tão fácil. Quando acaba a comida, eu passo fome. O meu filho come na escola. E este perceber que de facto era tão real, tão natural, tão vivido pelaquela mulher, e respirar e de ver. Comecei a chorar à frente da mulher e pensei, fogo, o que é isto? Afinal tens muito para fazer aqui neste serviço social. Outra perspectiva que depois haviam miúdos que tinham comportamentos de facto, alguns deles agressivos. E havia um que uma vez estava a dar treino de futsal, eles estavam sentados, tal, e eu comecei a conversar, e ele, sem para reclamar, não quer saber, e quer fazer outra coisa, e disse, anda cá, tal. E ele levantou-se, vira-me as costas e começa a andar. E eu, na brincadeira, agarrei na camisola, disse, anda cá, anda, ainda não acabamos de conversar. E de repente, quando faço assim, ele vira-se, dá-me um suco. Eu, da minha perspectiva, que fiz isto para trás, que foi de surpresa, virei para a frente, agarrei no miúdo, até o miúdo no chão. E depois estava lá um voluntário que disse, ei, o que é que está a passar? E aquela frase fez-me luz de género. Ui, eu não posso chegar a este nível. E aí depois parei completamente. O miúdo assim foi-se embora, a fazer barulho, gritar. No dia seguinte, estava lá a fazer os lanches, ele chegou e fez de conta que eu não existia. E eu continuei a fazer o mesmo. Fiz de conta que ele também não existia. E de repente, depois, chegou a hora e disse, vamos lá, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, siga para os sítios, cada um passa a atividade, tal. E pus-me na porta. Quando ele vai passar, disse, tu esperas que eu tenho que falar contigo. E vai falar outra vez, que resonda, e que não sei quantos, o que é que vai fazer e tal. E eu, calma, já vamos falar. E ele, o que é que quer? O que é que quer? E eu, estou-te a dever uma coisa desde ontem. E ele, o que é que está-me a dever? Diga, o que é que está-me a dever? E eu, estou-te a dever um abraço. E ele, um abraço? Disse, sim. A nossa relação é mais do que aquilo que a gente viveu ontem. E acho que estou-te a dever um abraço, porque é a partir daqui que a nossa relação poderá continuar de uma melhor forma. E aquilo que se passou ontem, de facto, acho que não há necessidade nenhuma. Tenho que pedir desculpa por aquilo que fiz. Porque acho que não há necessidade. Por isso, posso dar um abraço ou não? E ele, claro que pode. Dê-me um abraço e ele começou a chorar. E ali percebi que o muro dele partiu-se. E eu comecei a chorar com ele e um abraço foi da melhor coisa, porque foi das relações que tenho até agora de filho para pai. De facto, é brutal este tipo de relação. E nisto, há outra experiência que foi das experiências mais duras que tive no serviço social. Foi perceber que 2 miúdos não estavam em segurança e tive que sinalizá-los. Sinalizar quer dizer que tive que ir para a Comissão de Proteção de Menores e dizer, estes miúdos não estão em segurança. Precisam de ser retirados à família. E isto é duro. É horrível, porque pai é pai e mãe é mãe. E independentemente daquilo que sejam, é o meu pai e a minha mãe. E retirar um filho a um pai ou uma mãe é duro. Porque é passar um atestado de dizer, tu mereces melhor e tu tens de ter outra oportunidade. Precisas, neste momento da tua vida, de ir para outro sítio para que continues a poder sonhar e a poderes alcançar aquilo que realmente queres. E neste momento vais ter que ser retirado da tua família. E ele, quando se despediu de mim, agarrou-me e disse, eu não quero ir. E eu percebi que de facto não era aquilo que eu queria fazer, mas era o mais certo. E amar desta forma, eu sei que estava a fazer a coisa certa, mas é duro. E isto só se consegue fazer porque uma pessoa ama. E quando ama, tem que dar tudo. E quando dá tudo, dá vida. Para que outros possam ter mais vida. Mais alguma coisa. E nesta perspectiva, quando fui dando cada vez mais de mim neste serviço social e fui dando, percebi, acho que só falta alguma coisa e aqui tem que arriscar mais. Então vamos arriscar tudo. E de repente pensei, vou deixar tudo outra vez e vou fazer uma experiência vocacional. E deixar tudo, e fui para Lisboa, para os Salesianos do Estoril,
e tentar perceber se de facto gostava de continuar e ser se calhar padre salesiano. Não é? Que tontice, não é? Aquele que tinha sido treinador, que já tirou mestrado, e agora de repente, aos 30 e tal anos, já não percebe o que é cada vida. Fogo. O que é isto? E de repente, é isto que interessa. Ir ao mais fundo de si próprio, ir lá embaixo e perceber o que é que tu queres, o que é que tu és. E quando é à dintra, enche lá para dentro, que é para depois à destra poderes dar realmente e seres autêntico naquilo que dás. Seres verdadeiro naquilo que dás. Então tive que parar, naquele momento da minha vida, parar, deixar tudo. Quando nós pensamos, quando somos jovens, temos que alcançar tudo e querer tudo e siga e tal, e de repente não, falta qualquer coisa para dar pica à minha vida, para querer mais da minha vida. E este querer mais, de facto, foi ir lá ao fundo de mim e perceber qual era a forma que eu queria amar mais. E há duas coisas que nós temos que perceber, e neste slide está preto e branco. Não há cinzento. Eu não gosto de ter cinzentos na minha vida, porque o cinzento para mim é um se. E o ter ses na vida atrapalha-me. Se eu fosse isto, se eu fosse aquilo, se eu fizesse isto, se eu fizesse aquilo. Não, faz, dá, és tu, siga. Puxa por ti, vai lá. E isto é o que eu gosto de puxar. Por isso é que eu gosto de viver no fio. Uma corda bamba, que nunca sei bem ao certo o que é que vai, o que é que eu vou esperar. E essa é a pica de puxar por mim todos os dias e perceber, bem, hoje vai ser mais isto. E de repente, quando se ir, toda a gente, espetáculo, siga, falta isso, tu de facto vais dar, não sei o que. E eu ando depois a achar que de facto aquilo que eu queria não era por ali. E ter que novamente parar e dizer, não, eu vou ter que parar porque não é por aqui que eu quero ir de facto. E aquela minha vida que eu quero dar aos outros, que quero valorizar o papel dos outros na minha vida, que acho que isso é o meu sentido de vida, não é por aqui, é por outro lado qualquer. E depois ter que pensar que tenho que lidar com a decepção, que vou dizer aos outros que afinal não é por aqui que eu quero ir pelo outro lado, quero fazer outra coisa. E ter que novamente parar, arrisquei. E o risco faz parte da vida. O risco és tu. E tu é que decides o que é que queres arriscar. Com consciência, com humildade, com honestidade, mas és tu que tens que arriscar. E se de facto de repente fazes até aqui, vais para aqui e queres outro lado, siga, arrisca, experimenta, vê, decide, sente, enche, dá. É isto que interessa. E no meio disto tudo, perceber como é que o coração bate. Como é que o outro realmente bate no seu dia-a-dia, o coração do outro. E eu sou uma pessoa de abraços, de relação. E houve uma miúda que me ensinou, quando eu ia lhe dar um abraço, ela dizia, professor, não, tem de ser do lado do coração para ser verdadeiro. E eu, pois é. Então dei-lhe um abraço. E este abraço, de facto, faz todo o sentido. E hoje em dia, com os meus amigos, já sabem que nós damos um abraço do lado do coração. Porque eu tenho que sentir o outro. E o sentir o outro é perceber como é que bate o coração dele. Como é que é a intensidade do coração dele. O que é que ele sente para eu poder continuar a caminhar, para continuar a querer mais e poder potenciar realmente a outra pessoa. E neste sentido, como é que isto tudo se conjuga? E se calhar está uma pergunta aí nas vossas cabeças que é, bem, o que é que isto tudo tem a ver com sapato? Não é? Deve ter sido só para entreter. Se calhar. Não. Eu só realmente consigo perceber o outro quando quero e desejo fazer o caminho por ele. Daí calçar o sapato do outro é poder dizer, eu estou contigo. Eu vou fazer isto também contigo. Eu vou fazer isto por ti. E perceber, por exemplo, quando tenho alunos meus, mas o professor vai fazer isto por mim, mas o professor não estou a perceber, mas vai fazer isto? Sim, vou fazer porque te amo. Mas o professor ama-me? Sim. Só faço isso porque amo, senão não fazia. E esta é a perspectiva, porque eu acho que cada momento da nossa vida tem 3 fases. A primeira, porque se for o primeiro momento a ser vivido, uma pessoa está completamente concentrada. Bem, este é o primeiro momento, eu quero fazer isto, tem que correr bem, isto é a primeira oportunidade que eu tenho. Segundo, é o único momento da tua vida. Se é o único, então vive-o intensamente. Se é autêntico, faz com que esse momento seja de facto memorável. E o último, quando esse momento tu encaras que é o último momento, por isso tu tens de dizer, tem que acabar com tudo, tem que ser para ficar na minha memória como tudo. Por isso a minha vida é vivida como o primeiro, o único e o último momento, sempre em tudo o que eu tenho, para que assim possa ser autêntico e intenso nas minhas relações com os outros. Porque desata os sapatos é viver pelo outro. E viver pelo outro
vale a pena.